Seu João Bolas, estamos aqui para mais um vídeo desse canal. Essa aqui é a nossa entrevista que eu estava prometendo aí há muito tempo, lá em 2023, quando a gente iniciou o canal, e hoje ela vai se concretizar. E como é a primeira, eu posso dizer que é uma das entrevistas mais aguardadas, porque é um profissional, um médico, um amigo que eu fiz no universo da João Bolas Medicinal. É uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como pessoa, e que gentilmente aí cedeu espaço nessa agenda mega corrida e concorrida que ele tem hoje, para falar um pouco com vocês aí do canal sobre os temas que envolvem a cannabis medicinal, o que a gente encontra. E eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo do canal, Dr. Igor Kogo. É assim que pronuncia o seu nome, Igor? Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. É Kogo. Kogo, Igor Kogo. Fala, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam otimamente bem. É um prazer imenso estar aqui com o Marcel. A gente se conheceu no mundo canábico, no mundo das jambolas, como ele disse. Acabou virando um amigo aí. Eu sou clínico, especialista em clínica médica e terapia intensiva. Fiz residências nessas duas especialidades. Já venho há um tempo, por muita curiosidade, estudando o que é os produtos derivados da jambola, né, da cannabis, como que funciona, quais são como que são suas propriedades no nosso organismo, né? E tem também uma página no Instagram bem legal, que eu levo bastante informação para o pessoal lá, Dr_Igor Kogo, segue lá. E é isso, muito prazer estar aqui com o Marcel, aqui no canal, falando sobre atividade física, esportes no geral, e tudo mais. Acho que vai E é ser bem isso legal. que é o bacana, né, doutor? Porque o seu perfil é um dos que mais aborda a questão aqui, que eu acompanho, assim, sou um frequentador da sua página ali semanalmente, para justamente entender essa interação aí, como é que você faz essa prescrição como médico, né, como profissional da saúde que está habilitado a fazer essa prescrição, e também até pelo estilo de vida, né, que chama a atenção. E aí, fazendo um gancho com a sua página do Instagram, com o seu estilo de vida, eu quero fazer uma pergunta aqui que é aqui, eu acho que está todo mundo coçando aqui no canal, todo mundo Anda. já deve ter se encontrado com essa premissa aqui, e nada melhor do que um médico para esclarecer para a gente que história é essa de cannabis no esporte? Cannabis não era coisa de preguiçoso, de vagabundo, aquela turma que não quer nada com nada? Como assim? Iron Man, natação, que história que é essa? Explica um pouquinho para a gente aí. Isso já vem mudando muito já há alguns anos, né? Acredito que o grande boom da cannabis no meio esportivo foi nas Olimpíadas, né? Que teve aqui no Rio. Isso foi muito falado do pessoal do remo, da canoagem, né? Então, explodiu muito. E esse preconceito vem desde lá do início, né? Desde lá dos imigrantes que foram para os Estados Unidos, o pessoal do México, o pessoal já cultuavam muito a erva, né? Como até hoje ainda, para fins medicinais e enfim, para outros fins. E aí eles eram vistos como marginais, como hippies, né? Eu acho que isso se tornou muito, ainda aí foi cada vez ficando mais forte, o preconceito veio surgindo. A grande questão, cara, é a associação daquele cara maconheiro, né? Que fuma ali o tempo todo, na hora errada, no momento errado, em grande quantidade. E aí atrapalha tudo, mas em relação aos esportes, né? A gente conseguiu ver aqui, através dos estudos, tudo que a prática de atividade física traz para o atleta, né? Estou falando de treinamento excessivo, muito cansaço muscular, exaustão física acaba gerando exaustão mental, ansiedade em períodos de competição. E aí a gente veio trazendo isso para o mundo
da atividade física, né? A gente viu que melhora a recuperação muscular, é um excelente anti-inflamatório, com muito pouco efeito colateral. Tem um vídeo interessante que saiu há um tempo atrás do Bob Burnquist, falando que, cara, ele tem 44 anos, ele tem 44 ossos quebrados. Então, desde o início da vida dele de atleta, bom, Bob Burnquist, para quem não sabe, é um dos maiores medalhistas aí do X Games, o cara já ganhou mais de 30 medalhas. É também praticante de jiu-jitsu, o cara também é adepto à arte. Ele tem 44 ossos quebrados ali do corpo, viveu uma vida à base de opioide ali nos momentos mais agudos de dor, né? E se não fosse a cannabis medicinal, ele poderia estar hoje dependente, com uma dependência a esses fármacos, né? Então, acho que demonstra o quão eficiente ela é. E é muito diferente, né, da parada medicinal, uma quantidade correta de fitocannabinoide ali dentro, na planta, ali no que contém, né? Qual é a predominância ali do fitocannabinoide que tem. E aí faz toda a diferença, né? Para a gente, do uso abusivo, que atrapalha o cara e deixa o cara preguiçoso, né? Para o uso terapêutico, que a gente pode trabalhar de diversas formas. Quando você fala em fitocannabinoide, para a gente aqui do canal, às vezes o termo técnico pode fugir um pouco. O fitocannabinoide seria, então, o que eles falam do tal do CBD, do THC, que são as moléculas que estão na planta como um todo, né? Isso, Marcel. E tem diferença entre eles, emendando aqui uma pergunta, assim, THC, CBD, eles têm uma forma de agir diferente, eles se interagem? Como é que é essa relação entre esses fitocannabinoides, doutor? Tem diferença, tá? Entre eles. Não existe apenas o CBD e o THC, né? O canabidiol ganhou o nome, né? Como ele quem representa todo o grupo, né? Digamos assim, porque ele tem uma grande quantidade de... Ai, desculpa, sumiu aqui, apareceu. Porque tem uma Voltou. enorme quantidade de estudos, né, cara? Desde quando que... Assim como o THC, né? Uma das primeiras moléculas a serem estudadas lá pelo Rafael Michula foi a molécula do THC, né? Só aí Os já tem uma efeitos... diferença entre eles, né? A falar de molécula é diferente. Ambos têm propriedades terapêuticas, tá? A grande diferença entre eles é o efeito psicoativo. Cara, é o seguinte, quando a gente fala em efeito psicoativo, a gente tem que tomar muito cuidado com a parada efeito psicoativo. A gente, no meio médico, efeito psicoativo é tudo aquilo de qualquer maneira vai alterar ali alguma coisa no seu sistema nervoso central. Não quer dizer que você vai ficar chapado, vai ficar, né? E a diferença do CBD é essa, ele não tem o poder psicoativo que o THC tem, né? Ambos praticamente se ligam ali nos mesmos receptores, né, endocannabinoides, né? O THC com uma afinidade muito maior aos receptores CB1, que estão localizados, vamos falar para o pessoal entender, na cabeça, né, no cérebro, no sistema nervoso central. E o canabidiol, além de estar localizado no cérebro, ele está localizado em outros lugares que o canabidiol tem um efeito muito mais ativo, né? Um efeito mental e mais orgânico também. Praticamente a diferença principal deles é esse efeito psicoativo. Além de, né, o THC, ele propõe talvez uma analgesia maior para o paciente, né, um controle de dor maior para o paciente, principalmente quando associado ao CBD, que um interage com o outro. Mas existem outros canabinoides também, cara. Fitocannabinoides. Fito vem da planta, né? Canabinoides da cannabis. Existem centenas, né? A gente está só começando nessa escolinha ainda, chamada cannabis, né? Exato, que ainda estão sendo estudados, né? Já está surgindo estudos mais robustos, uma maior quantidade, um número maior quantidade de estudos em relação ao CBG e ao CBN, né? Que são outros
fitocannabinoides que estão ali na planta, que também tem propriedades terapêuticas, né? Cada um com a sua particularidade maior, né? Mas quando a gente fala de fitocannabinoide, a gente está falando disso. Não só dos fitocannabinoides ali, mas tem também os terpenos, os flavonoides, né? Os terpenos ali é o que dá o cheirinho na planta, também tem propriedade terapêutica, propriedade relaxante. Então, tudo isso é interessante pro atleta, né? Igor, como a gente, né, historicamente, você trouxe aqui uma questão que é muito interessante, que a cannabis sempre foi mistificada, né, muito mais por quem usava ou quem culturalmente tinha ali o uso na parte do dia a dia do que propriamente a substância em si, né? Mas aí surge aí o THC como um aliado, o CBD, aí você falou de outros fitocannabinoides. E aí tem uma pergunta que também o pessoal me faz muito, e você deve ter encontrado esse debate também em outras oportunidades, é se esse tratamento vicia. Existe, é como se fosse, eles interligam isso como se fosse uma droga, mas existe esse grau de dependência? É mais um alarmismo? Como que é essa questão? Como é que a medicina enfrenta é, essa pergunta, né? Porque a gente da advocacia enfrenta direto, mas a gente não tem o conhecimento técnico igual vocês. O que você ouviu falar sobre esse assunto? Isso, a gente tem uma certa segurança em relação à dependência do canabidiol, tá? Então, a gente não vê dependência. O que acontece é a gente vê, geralmente, as pessoas que nos procuram para utilizar o canabidiol, geralmente são pessoas que são refratárias a alguma medicação e que precisa realmente daquela medicação. Então, vai fazer o uso em período prolongado, né? Em caso de uma ansiedade, alguma coisa do tipo, a gente vai tratar aquele momento pior em relação à ansiedade, a gente vai resolver os problemas que estão levando à ansiedade, né, no período de tratamento, e depois a gente consegue retirar com muita segurança o canabidiol. Só que aí o relato das pessoas é que não querem ficar mais o canabidiol, né? Tem uma vida antes, pré-canabidiol e pós-canabidiol, né? Mas é uma Impressionante. medicação muito segura. O que o paciente pode sentir é a necessidade daquela sensação de bem-estar, né? Mas isso não traz não pode prejudicar organicamente o paciente. Diferente, a gente está falando do medicinal, né? Da terapêutica, etc. O Você tem mais óleo, um controle, né? Até a exatamente, qualidade do que se é exatamente. ingerido, né? A gente. Muito diferente da forma fumada erroneamente, né, cara? Os estudos falam que o uso do crônico da maconha mais 3 vezes por semana, né, mais de um cigarro ao dia, é altamente um risco de causar dependência, né? E aí é uma dependência psíquica, né, uma dependência emocional, né? Até o hábito, né, da pessoa, porque às vezes o consumo é feito com. Até porque as flores no Brasil ainda não é uma coisa muito popular, né? O preço pelo grama, até quando a Anvisa permitia você fazer a importação, era um pouco mais salgado, né? Então o que a gente percebe é que os pacientes que ainda não têm aí um tratamento 100% dentro da, da, da parte medicinal, que eles misturam com tabaco também, né? Isso pode acabar tendo algum prejuízo, né, para as vias respiratórias. E essa sua preocupação é super válida, né? Porque é também o que se usa, né? Porque o que tem nesse seu óleo de cannabis, né? Porque hoje a gente vê aí, às vezes até na internet, a venda de óleos que não tem aí um acompanhamento, uma qualidade técnica, ou você não sabe o que tem ali dentro, né? E outros que você recebe até da própria empresa que você importa, o que tem ali exatamente, né, para você conseguir fazer esse tratamento. Também. E, Igor, você no seu dia a dia, você recebe os atletas ali? Quais esportes você já teve oportunidade assim de você ver que o cara de repente é um triatleta ou é um jogador de tênis, um jiu-jitsu em que ele usava alguma coisa para dor e o canabidiol entra como um aliado?
quais esportes você já teve a oportunidade de ver essa interação? Cara, corrida é muito comum. O pessoal que faz corrida de longa distância, esses longão, né? A modalidade de triatlon também, o pessoal busca bastante. Os caras treinam demais, cara. E aí a gente consegue ajudar bastante com o canabidiol, a tolerância à dor, a regular um pouquinho a ansiedade, trazer o sono, um pouco mais de qualidade para o paciente que está com excesso muito de cansaço físico, o cara não consegue dormir. O pessoal do jiu-jitsu também, né, me procurou bastante, porque praticamente é meu dia a dia, né? Mas a gente precisa também entender, como médico, né, cara, não é a gente só prescrever medicação, né? Porque o grande interessante do canabidiol, o canabidiol é um remédio, eu falo para todo mundo, isso é uma medicação. E aí a dose é que vai fazer a diferença, né? Então, assim, a gente consegue, para o atleta, utilizar, né, extratos um pouco mais ricos em THC em certo momento, um pouco mais ricos em CBD em outro momento. Isso aí a gente consegue brincar bastante com os atletas assim, com segurança, né? Faz muita diferença para eles. E outra coisa muito importante como médico, assim como a gente prescreve a medicação, a gente tem que orientar o descanso, né? E aí, quando a gente orienta o descanso também é treino, né? E aí é onde entra muitas das vezes o poder da medicação, né? Alguns artigos que eu já li, o grande benefício do canabidiol, que é a discussão de ser ergogênico ou não, é porque ele aumenta a recuperação muscular, né? Aumenta o poder de recuperação muscular, porque reduz a inflamação, agindo nas cascatas inflamatórias e tal, e aí melhora muito mais a recuperação muscular do atleta, ele vai performar muito melhor em relação a isso. O THC tem todo um misticismo, né, cara, por trás disso, até, mas dependendo da dose também que a gente faz o THC melhora muito o foco do paciente, cara. Melhora muito o foco do atleta. Não, talvez, não, os estudos estão falando que não muito para algo de força, assim, né, alto impacto, força, mas corrida, natação, surf, além de, sem falar, muito importante também, os esportes de alto impacto, cara, né? Eu ainda não tive essa experiência com nenhum atleta disso, porque não é a nossa realidade de futebol americano, né? Essas coisas que o pessoal incentiva demais, porque o CBD e o THC, eles fazem neurogênese, né? E ajudam na proteção cerebrovascular, né? Protegem, diminuem a inflamação neurovascular. Então, em relação a esses atletas que ficam tomando pancada, muita pancada o tempo todo, né? Concussões o tempo todo, faz uma proteção cerebral interessante. Eu acho que isso ainda vai melhorar muito, se Deus quiser. Mas a experiência que eu tenho, sim, é mais o pessoal corrida, né? Corrida no geral, triatlo, crossfit, pessoal do jiu-jitsu e o pessoal do surf. Né? Você tocou num assunto muito interessante, porque se a gente vê aí a formatação do CBD, do canabidiol aí como um auxiliar até nessa recuperação muscular e, consequentemente, vamos fazer aqui uma trilha de leigo, né? Então eu treinei, pô, eu vou ter dor no outro dia. Provavelmente eu não vou treinar na mesma intensidade que eu fiz, porque eu tenho que me recuperar. Agora, se eu estou usando um óleo que me ajuda nas inflamações, que me dá uma recuperação mais rápida, como é que as confederações e como é que o mundo do esporte está vendo o canabidiol? Ele é considerado doping? Não é considerado? Como é que tá essa história, Igor? Você sabe dizer? Interessante. Eu ia até fazer um adendo, porque quando eu comecei a falar da gente começar a fazer o uso para atleta, eu falei, a gente, em alguns momentos a gente pode fazer o canabidiol, em alguns momentos a gente pode fazer o THC.
E eu ia falar que a gente tem que saber qual é a confederação, qual é a regra que esse paciente, que esse atleta está inscrito, né? Se tem dosagem de doping ou não, né? Na grande maioria das vezes não, né? Isso é mais atleta olímpico, mais a nível mundial. Por enquanto, ainda não estou com esse tipo de paciente, mas pretendo futuramente. E já saiu da lista da UADA de substância ilícita, desde 2018. Tá? Super interessante. Essa lista, Então, ela é de algum comitê? Ela é a principal? é um comitê mundial de antidoping, né? Tem uma Ah, WADA, é World Association Antidoping, né? Confederation. O CBD saiu, THC, eles toleram uma certa um dose, percentualzinho ali. 150 nanogramas. Eu acredito que seja a dosagem urinária que eles fazem, tá? Porque alguns canabinoides, alguns fitocannabinoides, o CBN, por exemplo, quando metabolizado, ele pode se transformar em THC, então eles têm até uma certa tolerância na quantidade. E é extremamente proibido o uso da substância, né, com THC no período da competição. Ah, Então, entendi. Esse detalhe é interessantíssimo. Até é, para trazer uma vivência do ponto de vista trabalhista aqui das relações de emprego aqui no Brasil, que é uma das ocupações que eu tenho aqui, além das jambolas, desse canal, é justamente esse debate que está surgindo. Porque antes você não tinha nem o canabidiol, nem o THC nessa discussão toda. E os editais de concurso público, por exemplo, você quer ser promotor, você quer ser um policial, você quer fazer alguma coisa, chega algumas etapas e algumas etapas de concursos que você tem que fazer ali um teste para saber se você tem ou não substâncias no seu organismo. E o que eu tenho visto na prática é que, como hoje o CRM, um médico prescreve, então tem uma receita médica, tem uma comprovação científica de que aquele canabinoide faz bem para a pessoa, a gente já tem a possibilidade de impugnar alguns editais para justamente falar o sim, seguinte: não, eu não estou usando para fumar ou de forma recreativa. Eu tenho aqui uma prescrição, um acompanhamento médico, e aí, embora esteja no edital lá falando que a pessoa não pode ter nenhuma substância no organismo, ali, THC, CBD, a gente consegue fazer a pessoa entrar nesse cargo, nesse concurso, justamente por isso que você está trazendo aqui, que está saindo das listas, então a gente também mas tem que ter uma atualização, né? isso no meio do mundo do esporte não existe, né? É igual para todo mundo. Você não tem. Geralmente, quando está com uma substância ilícita ali, é muito difícil eles revogarem, voltar atrás. Então, assim, Não tem segunda chance, né? é muito diferente. No mundo profissional, falando de pacientes comuns do dia a dia, comuns que eu estou dizendo, paciente com algumas patologias, né? Eu tenho paciente que é piloto, né? Piloto de avião, mas de linha internacional. E, cara, eu não sabia o quão rígidos eles são, né? A lei deles, a ANAC, se eu não me engano. Quão rígidos eles são. E quão extenuante é o trabalho de um piloto, cara. E quão difícil é para entrar para você ser piloto também. Interessante essa informação. E aí eles, se você vê lá, se você for ver o edital deles sobre as leis e as regras, eles colocam que o uso da cannabis medicinal está amplamente indicado, né? Esclerose múltipla, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, né? Outro caso que a gente que pode ser tolerável são pacientes portadores de câncer em tratamento de fim de vida. Caso você tenha algumas dessas doenças, você não está elegível para fazer parte das forças aéreas, né? Olha só. Ser piloto. E aí, cara, eu não prescrevi nenhum Broad, prescrevi para o paciente um CBD isolado, né? Porque ele sofria muito de insônia, estava tomando muito Zolpidem,
Rivotril o tempo todo. E aí ele me trouxe a informação de que um colega também da aviação, também fazendo uso do canabidiol, fez o exame de doping e acusou, né? Ele foi anos já de aviação, de empresa, quase perdeu o emprego, mas ele revogou, o médico fez um relatório para ele e eles aceitaram. É uma preocupação que a gente tem que ter, né? Mas é uma Ainda preocupação que a mais. gente tem que ter, a gente tem que saber quanto tempo aí o THC vai ser metabolizado aí no nosso organismo para a gente poder submeter o atleta a isso, né? Porque às vezes a gente precisa recuperar esse atleta mais tempo, a competição está chegando, né? E vai ter a dosagem, né? Geralmente, essas competições que são muito a nível mundial, a nível olímpico, eles dosam o campeão mundial, né? Primeiro e segundo lugar, se eu não me engano. Não são todos que são dosados, não. Mas é isso, cara. Não vale a pena você arriscar a carreira de um atleta a vida inteira. Também, porque a gente estuda, né? Se não é liberado, não é liberado. Se não pode, não pode. O custo-benefício dessa decisão aí, de repente, vale a pena ele conviver com algumas dores que poderiam ser evitadas, ok? Mas como você tem uma instituição, você tem regras, confederações que não avançam na mesma velocidade do que as pesquisas, né? Então a gente percebe esse momento também de transição na literatura, né? Muitas coisas, por exemplo, em 2014, quando ali no Brasil começava a se falar do canabidiol, você não tinha legislação e as famílias corriam risco de tráfico internacional de drogas por estar trazendo um óleo que nem a expressão brisa, né? Nem brisa dava, né? Então você corria o mesmo risco, isso para tratar uma epilepsia, aquelas síndromes raras que a gente já ouviu falar. E aí, Igor, encaminhando um pouco para o fim da nossa conversa, porque eu quero deixar você bem à vontade também para fazer o encerramento, para fazer a pergunta do que você vislumbra nesse mercado. Uma questão que me veio aqui tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de responder, ou dessas entrevistas que você participa, que sempre você fala, cara, alguém podia ter me perguntado isso, porque eu acho muito interessante. Tem alguma coisa que vem na sua cabeça sobre esse universo das jambolas? Cara, eu queria te falar que esse foi o terceiro podcast do ano já, meu. Opa, aí sim, você já está ficando craque, então, nessas Eu perguntas e gostei, respostas. eu gostei de todos. O seu foi excelente também. Mas eu sou muito ruim nisso, cara. Se deixar jogar a bola para mim aqui, a gente vai ficar olhando para a cara do outro e sou muito ruim nisso. Olha, Achei que foi muito bom. A gente conseguiu falar ali de um modo geral ali para o pessoal como é que funciona, né? É uma medicação excelente, principalmente para o atleta. A gente consegue utilizar em diversos momentos, seja ele pré-treino, depois do treino, antes de deitar. Está tudo relacionado à dose, tudo relacionado a como que é o dia a dia desse paciente. Não é igual para todo mundo, né? Cada organismo responde de um jeito, né? Cada dose, cada paciente tem uma sensibilidade diferente aos produtos derivados da cannabis, né? E é muito segura, né? Isento de efeito colateral, é uma medicação segura para a gente fazer. E você acha que a gente está chegando naquela etapa, naquela fase em que cada vez mais a gente vai poder falar da cannabis ou das jambolas, né, que aqui a gente fala aqui no canal, como uma aliada na questão do bem-estar, da qualidade de vida, porque a gente vê hoje essa busca insensata e quase que assim diária de não, qualidade de vida, qualidade de vida. Quando você vai comprar um apartamento, o cara fala: "Nossa, mas olha a qualidade de vida que você vai ter". Quando você compra um carro, olha a qualidade de vida que você vai ter. Quando você inicia um tratamento, a pessoa fala:
olha a qualidade de vida que você vai ter. Você acha que a gente está chegando, ou como é que você enxerga o próprio tratamento de cannabis? Você acha que vão surgir mais produtos? Como que você vê o tratamento da cannabis medicinal nos próximos anos, assim, vislumbrando o futuro? Marcel, qualidade de vida é saúde mental. Eu acho que é isso que é qualidade de vida, né? Alguns confundem qualidade de vida com ter tempo, o cara tá na praia todo dia. Lógico que talvez tudo isso influencia, mas você ter saúde mental é o melhor de tudo. O canabidiol, ele tem um poder de fazer um equilíbrio no nosso organismo, né? E quando a gente ingere ali os fitocannabinoides, né, toda interação com liberação de endocannabinoides, se liga aos receptores endocannabinoides, libera ali compostos que são responsáveis por agir reduzindo a ansiedade, aumentando o foco, dando aquela sensação de bem-estar, é um antioxidante excelente, aumenta a imunidade, né? Reduz dor. Acho que tudo isso influencia para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí a gente vai buscar a nossa qualidade de vida, né? A gente está se sentindo melhor, a gente vai querer fazer algo, a gente vai querer estar em volta das pessoas. E eu acho sim que, cara, tá crescendo, né? Muito. Tá cada vez mais desmistificando, mas eu acho que assim, a gente não deve ficar também no achismo, né? Os estudos estão aumentando e a gente está acompanhando. Eu acho que é o futuro, cara. Eu acho que é o futuro da medicina. Agora é a prevenção, né? A gente quer prevenir, a gente quer evitar que o paciente adoeça, a gente quer evitar que a pessoa adoeça de diversas formas, seja, né, de saúde mental, saúde física. Então a gente quer prevenir. E o canabidiol, né, os derivados da jambola aí, como você disse, é um excelente aliado na prevenção, né? A gente já tem o sistema endocannabinoide no nosso organismo, é tão rico que ele já está lá, né? Já está Já instalado. existe, né? Assim, ele funciona. A gente vê a importância disso porque quando a gente faz a medicação, cara, para um paciente que tem uma demência, para um paciente que tem uma doença neurodegenerativa, para um paciente que sofre de algum desequilíbrio orgânico e sistema nervoso central, o canabidiol resolve a vida da pessoa. Porque ele equilibra tudo, né? Ele é um maestro, né, cara? Ele é um maestro, ele tá Grande ali na maestro. frente da orquestra ali, ajudando exatamente, né? Exatamente. Eu não acho que seja panaceia, não é panaceia, né? É muito individualizado, tem que estudar. É um excelente adjuvante às outras medicações. Só que também é uma medicação que faz muita interação medicamentosa, né? Então a gente precisa entender quais são as interações medicamentosas, quais são as principais interações medicamentosas, que vai ajudar bastante. Assim, acho que vai ser o futuro. Vai ser o futuro. E assim como os outros medicamentos, né? A gente está falando aqui, é quase que tem uma expressão na minha região lá que é quase que cu e carça, né? Então, imagina o seguinte: é a cannabis medicinal. Então, se a gente está falando que a pessoa vai largar os medicamentos tradicionais, se ela for entrar na cannabis medicinal, ela necessariamente precisa de um médico. Senão, eu brinco, vai ser só cannabis. E aí, cannabis é erro e tentativa, e que é o que a gente não quer. Se a gente condena essa prática da automedicação, da pessoa que vai lá sem estudo nenhum ou sem procurar um profissional, vai lá e manda para dentro um monte de remédio porque ouviu falar, porque ouviu dizer, aqui também tem que ter esse cuidado, né? Porque, como você disse, tem várias interações com outros medicamentos e o médico vai ser a melhor pessoa para te dar, primeiro, segurança legal, porque com a receita médica você consegue fazer movimentações na Anvisa, ter um certificado, ter um papel
mostrando que você faz o uso com acompanhamento médico. Então, isso também é o que eu chamo de redução de danos, não só da parte de saúde, mas também social, né? Então, porque, como a gente sabe, a Jambolas ainda é clandestina na maioria das vezes, não são todos que têm um HC, não todos são todos que têm salvo-conduto. Então, a ideia desse canal, Igor, é justamente trazer informações sem aquele cunho tão recreativo, porque alguns assuntos, por mais que a gente queira ser revolucionário, por mais que a gente queira fazer a coisa acontecer da nossa maneira, tem um ritmo, né? Assim como você falou que o maestro ele dita lá o ritmo da banda, a gente tem instituições, a gente tem o STF para se posicionar sobre esses assuntos, o que, que o legislador, que faz a lei, vai falar sobre esses assuntos do futuro das jambolas. Então, a ideia desse canal aqui é, primeiro, deixar as portas abertas para você, para outras entrevistas, outros nesse ano no canal, agradecer imensamente o espaço que você deu aí na sua agenda para participar da gente, dessa entrevista, da primeira do canal com um profissional, com uma pessoa técnica. Eu agradeço imensamente, tenho certeza que vai ser um dos vídeos aqui que o pessoal mais vai interagir, porque é o que você disse, não tem mais volta, e é um prazer estar escrevendo essa história da Jambolas Medicinal no Brasil, junto com pessoas como você, viu, Igor? Eu agradeço imensamente esse espaço, essa interação. Te espero aqui em São Paulo para as próximas feiras que vão acontecer. Seja sempre muito bem-vindo nesse canal aqui. Como sugestão, feedback, vai ser um prazer interagir com você nesse ano aqui, que se desenha para ser tudo aí de bom para a gente, viu, Igão? Agradeço imensamente a sua participação nessa entrevista, nessa estreia do nosso canal aqui do João Bolas Talk. Cara, é sempre um prazer, né? A gente está divulgando aí, levando informação para o pessoal, né? Ainda mais nesse bate-papo que a gente consegue falar de uma maneira mais informal. É claro que às vezes não tem como, a gente tem que usar alguns termos técnicos. E é muito importante, cara, a gente mostrar para o pessoal qual é a diferença, que além de produtos importados, né, que são regularizados pela Anvisa, com toda a autorização. Também existem algumas associações aqui no Brasil que são corretas, que trabalham da forma correta. E o tratamento é complexo, né? Não é fácil a gente tratar um paciente com cannabis medicinal. A gente precisa estar próximo do paciente, a gente precisa estar conversando com o paciente, a gente precisa entender o dia a dia do paciente, o que ele usa, o que ele não usa, o que ele faz, o que ele come, como é que é a dieta dele, como é que ele está, para a gente poder ter sucesso. O que ele toma na medicação, que hora que ele toma. Então, assim, é complexo, por isso é a importância do médico que tem um conhecimento sobre o assunto. A gente não vai tirar paciente de ninguém, muito pelo contrário, a gente trabalha junto com outros profissionais, né? Porque é só uma terapia a mais para o paciente. É isso, brigadão, Marcel, prazer. Logo, logo eu vou estar em São Paulo, porque esse ano vai ter feira pra caramba por aí, né? Esteja presente aqui, faço questão aqui, me E não avisa com tem, pô, antecedência, vai ser um não tem prazer. como. Estaremos Eu, presentes aí, a gente reúne aquela galera nossa boa, né? com certeza. Muita resenha. Cara, foi um prazer imenso, assim, estar aqui. Sempre quando a gente fala disso, a gente pudesse, eu ficaria aqui 2 horas aqui batendo papo, trocando ideia. Não, a mim, se deixar aqui, eu também vou longe. Você sabe que esse assunto é uma paixão. Exato. Essa próxima semana, acho que até domingo, esse vídeo vai estar disponibilizado também no YouTube. Vou deixar o seu arroba para o pessoal te procurar. Legal, De legal. novo, seja sempre muito bem-vindo a esse canal e que a gente Obrigado. consiga aí escrever outros capítulos no Brasil, contando com pessoas como você, que além do estudo, né, da vivência de médico, também tem esse tempero de pesquisador, de pessoa que quer ir atrás, que se preocupa com o ser humano e não só com essa questão de precificação só ou de um business qualquer, Não, né? Igual a gente vê muito na prática acontecendo cada vez mais, muitos portadores, muito porta-voz, muito influencer, mas que na verdade carece de experiência na prática, né? Então,
Foi um prazer imenso ter você aqui na nossa estreia do João Bolas Talks. Eu vou encerrar a gravação aqui, continuo com você no final, mas já vou aparecer aqui para gravar a parte final da nossa conversa, Igor. Muitíssimo obrigado mais uma vez, viu? Cara. Obrigado. Ah, Pô,